A pasta ainda estava na minha mão. Sentei devagar. Meus dedos passaram pela borda da primeira página. A tinta vermelha ainda manchava o canto, como sangue seco que não saiu na lavagem. Completamente desqualificada. Em letras maiúsculas. Toda a confiança. Mesmo assim, eu não sabia por quê. Me surpreendi. Porque aquilo não era novidade. Pior, nem era o pior de tudo. Olhei um táxi passando na rua, mas minha mente puxou de volta anos atrás. Eu com 24 anos, prestes a conseguir minha primeira oferta de emprego em tempo integral. Estava fazendo bicos como freelancer há meses, virando noites para polir um pitch de uma plataforma de integração de dados feita especialmente para ONGs. Eu estava orgulhosa daquilo. Compartilhei com Sarafene numa noite que achei ser um raro momento de conexão entre irmãs. Ela, na época, fazia consultoria para uma empresa boutique. Uma semana depois, a mesma empresa lançou uma proposta quase idêntica apresentada por Sarafene. Ela não mentiu. Essa era a genialidade cruel da coisa. Só não os corrigiu quando presumiram que era ideia dela. Bom, você não disse que era sua. Ela me disse depois, enquanto bebíamos vinho num jantar em família. Se as pessoas conectam os pontos, não é minha culpa. O projeto acabou nas mãos de um cara que ela indicou alguém com a aparência certa, e eu fiquei tentando explicar por que meu conceito tinha sido lançado, sem mim. Lembro do meu pai rindo naquela noite. Ele ergueu o copo e brindou. As minhas filhas, Sarafene, a visionária, Dit, ela sempre foi gentil. Gentil. Essa palavra grudou em mim por 10 anos, como farpa nas costelas. Olhei de novo para a tinta vermelha, e entendi, isso não era uma sabotagem isolada. Era um ciclo. Toda vez que eu compartilhava algo, ela distorcia, reenquadrava, usava, e depois convencia todo mundo de que eu era só uma figurante, a irmã calada, boazinha, mas nunca afiada o bastante para cortar o barulho. Peguei meu celular, a caixa de entrada ainda estava aberta. Uma mensagem de uma das startups pequenas para quem eu fazia auditoria de código em meio período, uma demissão não enviada, escrita na semana anterior numa noite de dúvida, pensando se estava me enganando tentando manter empregos paralelos enquanto sonhava com algo grande. Meu dedo pairou sobre o rascunho. Talvez eu não fosse feita para isso, talvez todas as noites viradas, todas as crises, estivessem me dizendo alguma coisa. Mas, deletei o rascunho. Não desta vez. Ela não ia me diminuir de novo. Hoje, não. O café estava silencioso agora. Meu copo já tinha esfriado. Peguei o celular de novo. Quando ele vibrou. Uma mensagem de Elias. E aí, como foi a entrevista? Olhei para a tela. Meu polegar começou a digitar. Foi exatamente como ela queria. Mas parei. Li de novo. Apaguei. Aquilo teria sido a narrativa dela, não a minha. Respirei fundo. Encarei o cursor piscando na tela e digitei apenas uma palavra. Ok. Então me levantei, vesti o casaco e empurrei a cadeira para trás da mesa. Eu não tinha terminado. O elevador apitou alto demais como se estivesse avisando ao prédio inteiro. Ela voltou. O segurança da recepção piscou para mim quando passei novamente pela entrada. Eles estão aqui para a rodada de avaliação aberta, né? Perguntei. Simples. Ele hesitou. Olhou nos meus olhos e então pegou o telefone. Um momento. Não fez perguntas. Talvez tenha visto algo no meu rosto, algo afiado o suficiente para cortar qualquer dúvida. 2 minutos depois, as portas do elevador se abriram no 40º andar, e a energia do ambiente mudou. O painel não esperava me ver de novo. Eu percebi nos rostos, sorrisos finos, sobrancelhas arqueadas. Sarafene nem tentou esconder o sorriso sarcástico. Mudou de ideia? Ela disse, mal disfarçando a satisfação. Você nunca foi boa em desistir. Não respondi, apenas caminhei até a cadeira vazia. Aquela que ninguém tinha me oferecido antes. Puxei sozinha, sentei, esperei. Greg, o executivo de bronzeado duplo e ego inflado, recostou-se na cadeira com um entusiasmo teatral. Muito bem, já que você está tão ansiosa para estar aqui, que tal usar esse cérebro? Vamos ver se vale mesmo essa sala. Fez sinal para o assistente. Um pacote grosso foi colocado à minha frente. Papel, nada digital. Sem calculadora. Sem laptop. Apenas uma caneta. Um teste. Sistemas lógicos, algoritmos tortuosos, quase como um castigo. 10 páginas, 15 minutos.
Sem perguntas, disse Greg. E sim, estamos cronometrando. Ouvi uma risada, nada discreta. Assenti com a cabeça. Peguei a caneta. Comecei. Cada segundo batia nos meus ouvidos como um tambor. Ignorei os passos ao fundo, o barulho de café sendo servido, a cadeira de Sarafene rangendo enquanto ela se inclinava para sussurrar algo a outro avaliador. O sussurro foi alto o suficiente. Vamos ver se esse hobbyzinho de sociologia com inteligência artificial leva ela a algum lugar agora. Não olhei para cima, nem uma vez. Na última pergunta, meu pulso doía, minha respiração ficou curta. Mas terminei. Sem rasuras, sem revisões, limpo. Empurrei o pacote pela mesa. Greg não sorriu. Folheou as páginas como quem folheia um tabloide barato já esperando odiar tudo. Então, com calma cruel, rasgou o teste ao meio. Devagar, deliberado. A sala mergulhou num silêncio fúnebre. O som do papel rasgando parecia mais alto que um grito. Ele deixou os pedaços caírem na lixeira ao lado da cadeira. Murmurou. Caligrafia impressionante, mas não contratamos escritores de ficção. Alguém riu, não consegui ver quem. À esquerda, virou uma tosse. Eu continuei sentada, mãos no colo. Sarafene inclinou a cabeça, como quem observa um cachorro fazer um truque novo. Não terminou bem, disse ela, quase com ternura. Você sempre foi teimosa, nunca aprendeu a hora de desistir. Levantei devagar. Caminhei até a lixeira, me ajoelhei. Pedaço por pedaço, recuperei o papel rasgado. Não para salvar. Não para provar nada. Mas porque eu queria lembrar exatamente como foi. A textura do papel com minhas respostas. Aquelas que ninguém se deu ao trabalho de ler. O peso do silêncio. As bordas cortadas daquilo que poderia ter sido. Lâminas afiadas da covardia dela. Alguém pigarreou atrás de mim. Desconforto, mas ninguém tentou me impedir. E então, quando alcancei a última página, alguém a chutou para longe. Um salto pontudo e elegante a prendeu contra o pé da cadeira. Sarafene. Ela se inclinou levemente. A voz, um sussurro. Aquela voz que ainda pedia aprovação, mesmo disfarçada de superioridade. Olhei para ela. Ela esperava lágrimas, talvez vergonha. Em vez disso, eu apenas me levantei. Pela primeira vez em anos. Sorri, quando saí daquele prédio. O céu já tinha escurecido com aquele azul quase alegre que só Nova Jersey conhece no começo da primavera, mal-humorado, inquieto, pronto para chover. O frio atravessou meu blazer. Mas eu não senti. Oi, meu nome é Duto. Minha irmã não só zombou de mim durante uma entrevista de emprego, como também garantiu que eu jamais conseguisse a vaga e depois ainda riu, enquanto rasgava o meu teste ao meio bem na frente de uma sala cheia de estranhos. Mas o que ela não sabia, era que o homem que ela não conseguia manipular, aquele que entrou logo depois, era o meu noivo. Ela achava que eu estava abaixo dela, até que o silêncio mudou, e eu percebi que não precisava da aprovação dela para me levantar. Eu já tinha sido apagada pela própria família, só para voltar mais forte do que eles jamais poderiam imaginar. Porque esse foi o dia em que eu parei de implorar por um lugar à mesa e construí a minha própria. Antes de começarmos, que horas são aí onde você está? E de onde você está ouvindo isso? Deixa um comentário. Vamos falar sobre drama de família. As paredes eram todas de vidro, elegantes, frias, corporativas. Eu conseguia ver meu próprio reflexo enquanto caminhava. Postura ereta, sapatos fazendo um som seco no piso, o crachá mais pesado do que deveria. Segurava minha pasta de currículos com firmeza, os cantos já estavam amolecidos de tanto serem embalados e reembalados nas últimas semanas. O logo da Storm CP brilhava em todas as telas da sala como se estivesse me vigiando. Alguns outros candidatos já estavam sentados elegantes, confiantes, ternos de grife, cabelos impecáveis, daqueles tipos que sempre conhecem alguém lá dentro. Forcei um sorriso quando um deles olhou para mim, não foi retribuído. Peguei a única cadeira disponível um pouco fora do centro, não exatamente no círculo, como se tivesse sido deixada ali para alguém que não pertencia totalmente. Lembrei a mim mesma que eu não precisava pertencer, só precisava ser vista. Foi então que a porta se abriu com um clique, e Sarafene entrou. Ela usava uma blusa de seda azul marinho, saltos que ecoavam no piso de azulejo, e uma caneca na mão que gritava dinheiro. A maquiagem era sutil, mas impecável, e o cabelo preso num coque que dizia, não tenho tempo para você.
Minha respiração travou. Ela não hesitou quando nossos olhares se cruzaram. Não me reconheceu, nem um aceno, nem uma piscada. Andou até a mesa como se eu não fosse sua irmã mais nova, como se nunca tivéssemos dividido um quarto, como se ela não tivesse arruinado minha primeira entrevista de emprego, há 7 anos. Sarafene sentou-se entre os painelistas e tomou um gole da caneca enquanto o outro entrevistador abria a sessão. A sala começou a vibrar com chavões de RH, liderança, potencial, sinergia de equipe, estratégia escalável. Parecia que eu estava ouvindo uma língua estrangeira. Alguém gostaria de café? Perguntou um dos assistentes, carregando uma bandeja. A bandeja passou por todos. Cada pessoa pegou uma xícara, menos eu. Eu não disse nada que não fosse necessário. Sarafene já sorria por trás da caneca quando a vi se inclinar em direção à mulher ao lado e sussurrar. Ela ainda se veste como se comprasse em liquidações de faculdade. A mulher riu, só o suficiente para doer. Mantive meu olhar firme, não daria a ela esse prazer, mas por dentro, meu estômago se revirou. Fitei o tampo da mesa, a madeira falsa, os veios. Concentrei-me na respiração, e me lembrei da noite em que sentei naquela escrivaninha apertada. Um homem alto, sentado perto da cabeceira da mesa. Greg, como me lembrava do e-mail de apresentação, recostou-se na cadeira e deu um sorriso irônico. Então disse, girando uma caneta entre os dedos, o que faz você achar que está pronta para jogar nas grandes ligas? O tom dele transbordava sarcasmo, como se estivesse perguntando a uma criança se ela achava que poderia comandar a NASA. Abri a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, Sarafene esticou a mão por cima da mesa e puxou a primeira página do meu currículo, como se ela a ofendesse só por existir. Sem hesitar, ela abriu uma caneta com tinta vermelha brilhante e rabiscou algo na folha. Eu conseguia ver do lugar onde estava sentada. Errado. Principal. Errado. Aparência. Errado. Encaixe. Na parte inferior, em letras maiúsculas dentro de colchetes, sem qualificação? O vermelho sangrava na folha como uma ferida exposta. Eu não pisquei, não tentei pegar de volta. Deixei que ela colocasse o papel no chão com aquele sorriso satisfeito, a mão deslizando a folha pela superfície polida da mesa como se estivesse apresentando uma prova no tribunal. Limpei a garganta. Liderei a reformulação da ética de inteligência artificial para 3 plataformas intermediárias, disse. No ano passado, ajudei a escalar um sistema de dados preditivos que reduziu o tempo de processamento em 34%. Essa estrutura agora é... Você ainda está atrás daqueles projetinhos de sonho? Interrompeu Sarafene, com aquele tom leve e sorriso ensaiado. Virou-se para o painel enquanto eu falava, como se minha presença fosse uma nota de rodapé. Enquanto eu apresentava em uma cúpula em Londres, ela ainda estava mandando currículos, disse ela, rindo. Algumas risadas discretas ecoaram, tosses abafadas. Greg sorriu com deboche. Até a assistente tentou esconder um sorriso. Estava acontecendo de novo, mas eu não vacilei, não dessa vez. Olhei diretamente para Sarafene, não para a executiva, não para a mulher poderosa de salto alto, mas para a irmã que lia meus diários em voz alta na escola só para me humilhar quando estava entediada, aquela que dizia que eu nunca teria dentes para este mundo. E ainda assim, uma parte de mim queria só uma vez que ela olhasse para mim do outro lado da mesa e visse algo além de uma piada. Ela sabia de tudo, toda a minha história, o quanto eu lutei, o que eu enfrentei. Mas esse conhecimento, para ela, nunca foi uma ponte, era uma arma. Inspirei pelo nariz, expirei devagar, minhas mãos estavam firmes, e minha voz, quando falei, saiu calma. Eu posso não parecer com o que você está acostumada, mas os resultados estão aí. Você só escolheu não enxergar. Greg recostou-se de novo. Já vimos o suficiente. Apreciamos seu otimismo. Os dedos de Sarafene tamborilavam sobre a mesa. Ela não me olhou mais. Não precisava. O estrago já estava feito. Aproveitei o silêncio por um instante. Um dos painelistas deslizou meu currículo de volta sobre a mesa, agora dobrado ao meio. Boa sorte para encontrar algo no seu nível, disse, quase gentil. Talvez no varejo. Peguei o papel com dedos firmes, acenei com a cabeça uma única vez, e me levantei. Eu te avisei, murmurei, e caminhei em direção à porta. Mas eu não ia voltar para casa, só parei de andar quando as portas de vidro automático do prédio se fecharam atrás de mim. O barulho do centro da cidade envolvia tudo, buzinas, sirenes ao longe,
Vozes apressadas. A cidade não parava por causa de egos feridos. Meus saltos batiam firmes na calçada, determinados, mas sem pressa. Eu não estava fugindo. Só precisava encontrar um lugar onde o ar não cheirasse a madeira polida e sorrisos fingidos. 2 quadras depois, entrei num café estreito que sempre cheirava a expresso queimado e arrependimento. O barista mal levantou os olhos. Pedi um café coado que eu sabia que não ia beber só para justificar ficar sentada na mesinha do canto, perto da janela. Continuei andando até passar pela padaria da Rue de Vaux d'Avenue. Aquela que sempre deixava as luzes acesas até tarde. O brilho da vitrine me levou direto de volta, àquele jantar, 2 noites antes. A noite que deveria ter me contado tudo o que eu precisava saber. Era para ser uma reunião de família. Uma refeição simples, só para colocar o papo em dia foi o que papai disse na mensagem do grupo. Mas assim que cheguei, soube. O roteiro já estava pronto. Belmont House. Toalhas de linho branco. Velas. Uma sala reservada nos fundos. Mamãe acenou quando me viu, mas não se levantou. O anfitrião me entregou o cardápio. Os outros já tinham pedido. Sentei-me perto de uma samambaia decorativa. E então vieram os aplausos. Sarafene chegou 20 minutos atrasada. Todos se levantaram como se ela tivesse voltado da guerra. Eu estava numa call com o pessoal da Soul, disse ela, sem nem se desculpar. Fuso horário é um inferno. Papai sorriu. Essa é a nossa menina, ainda fechando negócios globais. Durante o jantar, bebi minha água em silêncio. Brindamos com champanhe. Mamãe se inclinou e, empurrando a taça na direção da minha, comentou. Trabalhar como freelancer desenvolve resiliência, né? É tipo uma missão paralela dos 20 e poucos anos. Eu tinha 32. Mas o momento que ficou gravado em mim veio na sobremesa. Sarafene falava com papai sobre uma parceria com a Storm CP. Algo sobre integrar módulos de ética de inteligência artificial em processos de avaliação de risco. Palavras que conhecia intimamente. Porque eu mesma havia escrito aquela estrutura, 3 anos antes, para uma startup que eu acreditava. E que, certa noite, compartilhei com Sarafene enquanto bebíamos vinho, com aquele orgulho tolo de irmãs que ainda confiam uma na outra. Agora, eram os pontos de fala dela. Papai ergueu a taça. A mais nova promoção da Sarafene. Nossa inovadora destemida. Meu garfo pairava sobre o tiramisu. Olhei para mamãe. Ela sorriu com doçura. Não fique tão séria, Del. Não é uma competição. Forcei um sorriso. Claro que não. Então Sarafene se inclinou. A voz baixa. Suave como uma lâmina polida. Ela me serviu mais uma taça de vinho e sussurrou. Você sempre vai estar abaixo de mim, querida. Você sabe disso, né? Foi nesse momento que o flash da câmera disparou. Mãe, alguém chamou, capturando um momento doce de irmãs sorridentes. Na foto, meu rosto está erguido. Sorriso. Taça levantada. Iluminação perfeita. Uma mentira, imortalizada. Agora, de volta ao presente. Me encontrava no banheiro feminino da Storm CP. Apoiava as mãos na pia de mármore. O rosto no espelho não chorava. Mas o rímel estava todo torto. Meus lábios estavam pálidos. Joguei água nas bochechas e observei as manchas derreterem na minha pele. Uma das cabines se abriu. 2 estagiárias saíram rindo. Ela realmente bombardeou Greg. Na verdade, rasgou tudo como se estivesse fazendo isso na frente de todo mundo. A segunda riu. Ela apenas juntou os pedaços, como um cachorrinho que levou um chute. Não era aquele que Sarafene tinha dito ser primo dela, um parente distante ou algo assim. Elas saíram sem me notar. Eu não me movi, apenas encarei o reflexo do meu reflexo. Algo dentro dos meus olhos mudou. A suavidade se quebrou. Agora, havia aço quieto, mas certeiro. Quando voltei para o corredor, parei na parede de vidro com vista para o andar da recepção. Foi quando a vi. Ela não devia ter mais de 25 anos. O cabelo preso para trás de maneira apertada, currículo agarrado ao peito como um escudo. Um gerente passou por ela sem olhar. Seus olhos seguiram-no, depois caíram, encontraram os meus. Ela não sorriu, mas o aperto em sua postura afrouxou um pouco. Foi então que entendi que eu nunca deveria me encolher na presença deles. Eu não era mais quem precisava de aprovação. Não me apressei, meus passos eram medidos, calmos, muito calmos, talvez, mas,
Depois de anos me dobrando para caber em salas que nunca tiveram espaço para mim, eu estava cansado de me contorcer. A recepcionista piscou quando voltei. Senhorita Marin, preciso falar com o painel novamente, disse, abotoando meu casaco como uma armadura. Ela hesitou. Eles estão no meio da revisão. Encontrei seus olhos. Eu sei, é por isso que estou aqui. Depois de alguns segundos, ela sentiu e pegou o telefone. Eles não me fizeram esperar muito. Fui escoltada até a mesma sala de conferências de antes. Assim como antes, ninguém se levantou. Greg olhou para cima, caneta na mão. Esqueça seu orgulho na saída. Sarafene riu baixinho. Você realmente não sabe quando parar, sabe? Eu não estou aqui para implorar, disse, dando um passo à frente. Eu vim porque você deixou algo de fora. Laura parecia confusa. O que exatamente? Meu registro, meu trabalho, as coisas que realmente importam. Coloquei uma pequena pasta na mesa. Você está interrompendo uma sessão fechada, Greg começou, mas a porta atrás de mim abriu. Dessa vez, não fui eu. O ar mudou antes mesmo de eu me virar. Uma mudança, costas enrijecidas, palavras cortadas. Coulter Branick entrou na sala como uma sombra, carregada pela certeza. Preto sob medida, sem gravata, calmo como a beira de um penhasco. Todos se levantaram. A mão de Sarafene foi até sua boca. Espere, Coulter, quero dizer, o senhor, Branick. Ele não olhou para ela, caminhou direto até mim. Tocou minhas costas gentilmente o suficiente para que a sala pudesse ter perdido a respiração, se já não estivessem segurando. Você está bem? Ele me perguntou. Só eu respondi com um aceno de cabeça. Eles não sabiam quem eu era. Ele se virou para eles, agora com o rosto totalmente legível. Interessante, porque alguns de vocês aparentemente me conhecem muito bem. Greg pigarreou. Senhor, se soubéssemos que ela era qualificada. Coulter interrompeu. Experiente, ou apenas humano. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, abriu a pasta que eu tinha deixado e espalhou as páginas sobre o vidro. Dit Marin, arquiteta freelancer em 3 dos nossos sistemas internos, coautora da nossa estrutura de ética para o modelo de conformidade de inteligência artificial em 2021, o de marca branca que metade deste painel ainda não entende. Um rubor subiu pelo pescoço de Greg. Laura estava olhando para os documentos como se tivessem começado a brilhar. Coulter deslizou uma foto pela mesa. Este é o relatório de métricas que todos vocês usaram no último trimestre. O trabalho dela não foi assinado. Mas é dela. Então ele se virou para mim. Alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar? Olhei para o painel, depois para Sarafene. Sua boca estava ligeiramente aberta, como se uma piada tivesse ido longe demais e ninguém mais estivesse rindo. Eu nunca estive aqui para pedir um favor, disse. Eu apareci porque acreditava que tinha valor. Acontece que eu tinha mais do que isso. Eu tinha provas. Vocês simplesmente não se preocuparam em ver. Sarafene abriu a boca, mas pela primeira vez, nada saiu. A voz de Coulter congelou. A voz de Coulter congelou. Acredito que isso exija uma revisão das práticas de entrevista de ontem. Conformidade com a justiça. Conduta. Greg embaralhou os papéis à sua frente, gaguejando. Foi informal, exploratório, não vinculativo. Disse Coulter suavemente, então você não se importará que reproduzamos a filmagem. Ele gesticulou para a tela montada no canto. Um controle remoto estava esperando. Vamos ver como vocês se comportaram em condições informais. Fiquei ao lado dele enquanto ele pegava o controle remoto. Pela primeira vez, nenhum deles conseguiu desviar o olhar de mim. Isso não foi um favor, não foi um resgate. Foi um reconhecimento há muito esperado e conquistado. No momento em que o vídeo começou, o oxigênio saiu da sala. Ninguém se moveu. Ninguém sequer fingiu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Apenas o som da minha voz explicando o meu trabalho, seguido pela risada presunçosa de Greg, os comentários indiretos de Laura e a lenta e deliberada repreensão de Sarafene. Lá estava o sorriso dela quando ela rejeitou meu currículo do jeito que disse, missão paralela, como se minha vida tivesse sido um desvio de algo real. Todos os olhos na sala alternavam entre a tela e Sarafene, cujos lábios estavam agora tensos, sua fachada perfeitamente envernizada rachando a cada segundo. Quando a filmagem a flagrou servindo vinho e sussurrando, você sempre estará abaixo de mim. Eu não desviei o olhar, não vacilei, mas pude sentir todos os outros se mexendo em seus assentos.
como se o chão tivesse acabado de cair debaixo deles. Coulter permaneceu perfeitamente imóvel, braços cruzados. Ele nem olhou para ela quando a tela finalmente escureceu. Ninguém falou no início. Até mesmo os membros do conselho na videochamada ficaram paralisados. Então, o consultor jurídico pigarreou. Isso não é apenas um mau julgamento, ele disse categoricamente. Isso é uma responsabilidade potencial. O RH e o jurídico serão informados antes do fechamento do expediente de hoje. Greg abriu a boca, provavelmente para mudar de assunto ou fingir que tudo isso era de alguma forma um mal-entendido, mas Sarafene interrompeu com algo que ninguém esperava. Ela planejou isso, ela latiu. Ela queria tudo isso registrado. Isso era manipulação. Sua voz falhou perto do final, mais alta do que ela provavelmente pretendia. Eu levantei uma sobrancelha, mas não disse nada. Aquele silêncio deve ter abalado mais do que qualquer defesa que eu pudesse ter apresentado. Ela explodiu. Eu te apresentei a ele, gritou, apontando para mim como se eu tivesse roubado algo sagrado. Pela primeira vez na sala, deixei minha voz corresponder ao peso da verdade. Sim, disse calmamente. E quando ele me escolheu, você garantiu que ninguém mais o fizesse. Um alfinete poderia ter caído. Coulter se virou lentamente para ela, como se estivesse dando uma última chance. Então você admite, disse friamente. Você interferiu nas indicações de emprego dela? Você comprometeu nossos próprios protocolos de contratação? Sarafene zombou. Eu estava protegendo a empresa do nepotismo. O único nepotismo aqui, disse suavemente, era se proteger de ser comparada a alguém que você nunca pensou que ascenderia. Laura de repente tirou o bloco de notas do colo. Greg olhou para os sapatos dele. Ninguém estava correndo para defendê-la agora. Eu não estava tentando te destruir, murmurou Sarafene, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Não, eu respondi. Você estava tentando me apagar, reescrever meu nome da imagem para poder se enquadrar sozinha em cada história. Minha voz não tremeu, embora minhas mãos estivessem firmemente curvadas ao lado do corpo. Coulter deu um passo à frente e colocou a mão aberta sobre uma nova pasta. Há mais uma evidência que Sarafene não sabia que tínhamos, disse ele calmamente. Sarafene piscou, presa entre o pânico e a confusão. E agora? Ela sussurrou. E naquele momento, eu vi o exato segundo em que seu poder começou a entrar em colapso, não por causa do que eu fiz, mas porque tudo que ela enterrou tinha acabado de começar a aparecer na superfície. Enquanto Coulter abria a pasta, a sala ficou tensa. O suave sussurro do papel deslizando para fora era mais alto do que qualquer um ousava respirar. Ele colocou uma página impressa, uma trilha de auditoria interna do sistema de RH da empresa. O cabeçalho dizia: histórico do candidato Marin Ditti. O consultor jurídico se inclinou para a frente. Essas notas foram anexadas durante seu ciclo de inscrição de 2019, disse ele. Nós verificamos os metadados. O login de origem era de Sarafene. As notas eram curtas, mas elas doíam. Demonstra resistência ao feedback. Não seria um ajuste cultural. Histórico de colaboração imprevisível. Elas não eram apenas mesquinhas. Essas frases eram assassinas de carreira. Coulter não levantou a voz. Ele não precisava. Você alterou arquivos internos para bloquear a candidatura de sua irmã? Ele perguntou. Eu estava tentando proteger a empresa, Sarafene disse firmemente. Você não entende como é ter alguém se agarrando a você só para progredir. Você terminou aqui, Coulter disse, seu tom final e efetivo. Imediatamente, uma onda de ar pareceu mudar pela sala. Sem raiva, apenas clareza fria. Segurança foi chamada. Sarafene ficou de pé, mandíbula cerrada, olhos disparando, mas antes que ela saísse pela porta, ela se virou, uma investida final para o controle. Ela não é inocente, estalou. Olhe para isso, olhe para o que ela enviou a um cliente. Ela bateu a tela do telefone na mesa, uma captura de tela de um e-mail, supostamente meu, ligando para um potencial parceiro, um desastre ambulante de salto. Tinha meu nome nele, o rodapé do meu e-mail, até mesmo a etiqueta da empresa, exceto que eu já sabia que existia. Coloquei a mão calmamente na minha bolsa e tirei um pequeno fichário preto. Isso eu disse, deslizando para o jurídico. É o log do servidor de 2 noites atrás. Aquele e-mail, de onde se originou, o endereço IP de Sarafene conectado com sua senha de administradora temporária. Um silêncio se seguiu, não choque desta vez, apenas confirmação. Greg se ajeitou em seu assento. Laura olhou para suas anotações, o assistente no canto, que uma vez riu pelas minhas costas.
De repente achou seus sapatos interessantes. Coulter assentiu uma vez. Falsificar credenciais internas para difamar um membro da equipe é mais do que antiético, ele disse. Você terá notícias do jurídico. Sarafene estalou. Você acha que é melhor do que eu agora só porque ele te escolheu? Eu não precisei levantar minha voz. Não, eu disse, olhando diretamente em seus olhos desvendados. Acabei de ficar abaixo de você. Segurança, deixe-a sair. Não com força, com finalidade. E aquele silêncio novamente, o tipo que tem gosto de justiça. Eu fiquei lá enquanto o conselho começou a murmurar entre si. Coulter não perguntou. Ele se virou e simplesmente disse: proponho que reintegremos Jitmarin à sua função original de consultoria, desta vez em tempo integral, com autoridade de liderança de projeto. Todos a favor? Ele perguntou, e todas as mãos se levantaram. O representante de RH se levantou. Você está sendo oferecida consultora de estratégia líder. O antigo escritório de Sarafene é seu. Olhei para a suíte de canto envidraçada com vista para o horizonte. Sempre foi o trono dela, mas balancei a cabeça negativamente, disse que gostaria de uma mesa perto do andar de desenvolvimento, mais perto da equipe. Eles pararam e assentiram enquanto eu assinava o contrato. Alguém, Laura, acho eu, deslizou um pequeno bilhete dobrado sobre a mesa. Eu abri. Estamos felizes que você finalmente esteja onde sempre pertenceu. Não respondi, apenas sorri e saí, sem olhar para trás. O papel fez um som suave ao deslizar para dentro da caixa, tão silencioso, mas para mim, foi um trovão, uma dobra limpa, tinta vermelha ainda sangrando levemente ao longo da borda, e um bilhete com minha caligrafia preso no topo. Deixe isso ajudar alguém que ainda está aprendendo a não ouvir as vozes que tentam encolhê-lo. Aquele currículo não era mais uma vergonha, era um recibo para cada aula que paguei. Pois, em silêncio, eu saí para a luz do início da noite. Nova York tinha o tipo de névoa dourada que fazia até as esquinas mais fechadas parecerem perdoadoras. A calçada zumbia, mas pela primeira vez, não me engoliu. Eu me deixei caminhar lentamente, sentindo o ritmo dos meus próprios passos novamente. Quando voltei para pegar minhas coisas, passei pelo antigo escritório de Sarafene. A porta estava escancarada e lá dentro uma equipe de limpeza estava limpando as prateleiras, removendo uma citação emoldurada da qual ela costumava se gabar. Vencedores escrevem as regras. Parei brevemente, não havia nada a dizer, nada para reivindicar o espaço. Não me pertencia. Não porque eu não pudesse tê-lo, mas porque eu não precisava. Virei a esquina e quase esbarrei em alguém. Não era Sarafene, mas a jovem mulher do corredor, aquela que agarrou seu currículo como se fosse uma tábua de salvação semanas atrás. Eles me ligaram de volta, ela disse, sem fôlego para a vaga. Você me disse para me candidatar. Sempre eu disse, segurando seu olhar. Você merece. Ela sorriu daquele jeito, só pessoas à beira da crença, esperançosas, nervosas, mas finalmente paradas o suficiente para se ouvirem. Mais tarde, em meu novo escritório menor, iluminado pelo sol e cercado pelas pessoas que realmente constroem coisas, sentei-me sozinho por um momento. O quarto cheirava a limão, limpador e novos começos. Minha bolsa bateu no chão com um baque suave. Abri uma gaveta, colei o rasgo com fita adesiva e prendi acima da minha mesa. Parecia uma cicatriz, e isso parecia certo. Não colei com fita adesiva para me lembrar de Sarafene ou mesmo da dor. Colei com fita adesiva porque foi o momento em que comecei a escolher a dignidade em vez do desespero. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu pai. Não vi tudo antes. Sinto muito. Olhei para ele por um minuto inteiro, então desliguei o telefone. Sem responder. Não por raiva, apenas por clareza. Ele não me devia um encerramento e eu não lhe devia uma explicação. Algumas pontes não foram feitas para queimar, mas com certeza também não foram feitas para serem reconstruídas. Recostei-me na minha cadeira. A luz do sol se estendia pelo quadro de cortiça, pegando as bordas desfiadas do currículo como fios de ouro em uma tapeçaria. Ela disse que eu sempre estaria abaixo dela. Acontece que eu só precisava parar de ficar na sombra dela. E talvez isso seja tudo que sempre foi, eu tentando manter um lugar em uma família que só reservava lugares para aplausos. Em algum lugar do lado de fora da minha janela, alguém riu, alguém atravessou a rua sem olhar. A vida seguiu em frente e finalmente eu também. Se você já ficou em silêncio porque achou que estavam certos sobre você, talvez seja a hora de falar. Ou talvez, só talvez, seja a hora de parar de explicar. Eu exalei e fixei uma última coisa ao lado do currículo. Uma citação rabiscada no verso de um guardanapo velho,
do meu primeiro discurso de cliente fracassado. Ninguém vê o construtor silencioso até que o edifício sobreviva à tempestade. Às vezes, aqueles que nos silenciam usam nosso sobrenome, mas a força nem sempre é alta. Está na escolha silenciosa de parar de perseguir a aprovação e começar a construir o seu próprio caminho. Você já teve que se afastar da família para se encontrar? Se esta história te tocou, compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais histórias verdadeiras como esta, porque a verdade por trás do drama familiar muitas vezes não é o que parece.